Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso SafeCast. Hoje com um convidado muito especial que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas o melhor de tudo, melhor ainda que o próprio convidado é o nosso tema, que é um tema que gera muita dúvida, gera muita dor de cabeça às vezes quando é mal planejado e faz parte da constituição de qualquer tipo de empresa, não apenas startups, qualquer empresa de inovação, qualquer empresa de tecnologia, principalmente startups, que é o nosso foco principal aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que é a formação de um time ideal para a sua startup, para a sua empresa. Né? O nosso convidado, já de antemão quero agradecer, é o Christopher Toia, parceiraço aqui da Safe, é o CEO da Tech Founder, está à frente desse projeto aí de aceleração que está um super sucesso aí. A gente esteve na semana passada participando do programa lá também, falando de um assunto super especial. Convido vocês depois a conhecer a Tech Founder, o Toya também vai apresentar daqui a pouquinho para vocês, mas eu quero que você, Toya, se apresente para o pessoal um pouquinho, fala um pouquinho de quem você é e o que você faz, cara. Vamos lá, obrigado aí, meu querido, pelo convite novamente, né? Segunda vez Segunda que eu vez. tô aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Christopher Toia, sou CEO da Tech Founder, que é uma edtech voltada a todo tipo de inovador, né? Antigamente a gente era até um pouco limitado ao ecossistema de startups, mas a gente percebeu que isso pode ser um pouco mais amplo, né? Então a gente diz hoje que é a casa de todos os inovadores. Eu pessoalmente sou advisor aí de startups há um bom tempo, fui CTO por 15 anos, então quando o assunto é formação de time, meus amigos, é o que eu faço todos os dias, e eu acho que isso daí provavelmente é a fonte das minhas maiores dores de cabeça na minha vida, né? Então, acho que hoje é um assunto super importante aí que é bom a gente tratar porque é difícil depois para desatar os nós, né? Sensacional, cara, exatamente. E acho que a formação de time, além de ser um grande desafio para qualquer empreendedor, principalmente para os founders de startup, no final das contas acaba que se a gente for olhar do ponto de vista bem prático, toda empresa é feita de pessoas, né? E aí, às vezes, formar o time certo, formar o time ideal, vai ser o ponto determinante ou para o sucesso ou para o fracasso de qualquer iniciativa. Então, de antemão, eu quero começar esse papo aqui fazendo aquela pergunta mágica, né? Que eu acho que qualquer fundador, qualquer empreendedor quer saber. Será que existe algum time ideal de fundadores para uma startup, Toya? Qual que é a sua opinião, cara, na sua experiência aí como mentor, como founder, como advisor de startups? O que você tem visto assim? Existe alguma formação ideal de fundadores? É um CTO? É um cara de comercial? Um cara de produto? Como é que funciona isso, cara, na tua opinião, na tua experiência? Bom, assim, na minha experiência, eu digo que hoje e realmente, assim, eu digo isso com todas as letras, time ideal é o seguinte, conte só com você mesmo, tá? Não vai esperar que alguém vá comprar a sua ideia, tá? Porque muitas vezes nem a gente mesmo acredita na nossa própria ideia, o que dirá de um terceiro, a não ser que seja uma situação assim, cara, sei lá, você e seu amigo tiveram a ideia ao mesmo tempo, não, realmente se empolgaram. Agora, aquela história, não, eu vou convencer um cara de tecnologia a trabalhar comigo. Não, você não vai convencer. Não, eu vou convencer não sei quem de marketing. Então, assim, se você tem uma ideia, a melhor coisa que você tem a fazer é você colocar a sua ideia em prática, sozinho. Se tiver alguém para ajudar, beleza. Se não tiver, vá sozinho, porque é melhor você andar sozinho do que com alguém te atrapalhando, né? Depois disso, o que eu costumo colocar aí como uma dupla ideal, tá? Então, muita gente antigamente, inclusive eu fui muito procurado, acho que boa parte do equity que eu tenho hoje foi por causa dessa loucura do CTO, né? Que o pessoal me deixava pedaços e pedaços de empresa, né? Não por sinal agora tem uma carteira relevante, né? Mas assim, eu acho que vamos dizer, o seu parceiro ideal quando você coloca as coisas em operação, na verdade é o COO, tá? Seria o diretor de operações, a diretora de operações. Então, assim, o CEO normalmente é uma pessoa mais estratégica, mais de planejamento. E o que eu vejo muitas startups ficando amarradas ou ficando travadas é a ausência de alguém que cuida do dia a dia. Porque geralmente esse COO, que é uma pessoa que não se fala muito,
É a pessoa que eventualmente vai se relacionar com o fornecedor de tecnologia, vai se relacionar com o fornecedor de marketing, até porque as demandas de marketing e de tecnologia são facilmente terceirizáveis. Eu nunca vi alguém terceirizar a operação. Isso aí é uma novidade. Eu nunca vi COO as a Service. Inclusive, eu já vi CEO as a Service. Isso é até relativamente comum, né? Então, eu acho que assim, são cargos que normalmente não se cogita, mas a gente que já empreende há muito tempo, a primeira coisa que eu oriento é o seguinte: comece sozinho e eventualmente busque alguma pessoa que te apoie operacionalmente, tá? Que vai ser seu braço direito. O resto, por exemplo, CTO, quando que você vai precisar de um CTO de verdade? Você vai precisar de um CTO de verdade lá para o terceiro ano. Tá? Enquanto nessa primeira fase é algo facilmente terceirizável, é muito barato. Hoje em dia é muito barato você terceirizar o CTO. Marketing também, você pode encontrar hoje com preços muito acessíveis excelentes consultorias de marketing que vão te suprir essa demanda estratégica, inclusive operacional. Tá? Então, se eu for te colocar assim, qual que é o time ideal, comece sozinho e depois arrume um COO, né? Diretor de operações. Muito legal, cara. E eu acho que, agora fazendo uma pergunta que me surgiu agora, né? Você trouxe a figura e a importância do COO, essa pessoa que vai cuidar das operações, do dia a dia da empresa, que vai, no final das contas, ele é quase a ponte entre a estratégia e a execução que o time vai colocar em prática, vai colocar para funcionar. Você acredita que é possível? Você considerou um cenário em que o idealizador, o fundador principal, ele é o CEO e ele vai trazer um COO. Você consegue visualizar, e é possível, na sua opinião, que essa pessoa que idealizou o projeto, idealizou a empresa, ela, na verdade, traga alguém para ser um CEO, porque ela tem mais perfil para ser o CEO? Você consegue ver isso na prática? Acho que faz sentido? Ou tu acredita que a pessoa que idealizou tem que estar na estratégia à frente como um CEO? Na verdade, assim, o que acontece muito no começo, né? Você tem essa questão do idealizador assumir aí a responsabilidade do negócio, tá? É meio raro, né? Meio raro, por exemplo, você, num curto espaço de tempo, ter essa troca, você trazer um outro CEO. Eu tenho isso como prática nas minhas operações. Eu até puxo, eu faço a puxada inicial, depois eu passo bastante. Isso aqui já é um padrão meu, tá? Inclusive, quando eu trago um CEO para a operação, eu já trago com o intuito de que esse CEO depois vai assumir a direção executiva da empresa, justamente pelo meu perfil, que é um perfil de empreendimento serial. Então, se vocês observarem, vocês vão notar que eu subo a empresa, eu estabilizo ela, então eu tenho, depois de tanto tempo, né? Se eu também não aprendesse a fazer isso, eu subestabilizo, escalo e coloco um piloto, né? E aí eu já vou para a próxima, tá? E sai tudo no mesmo padrão, né? Geralmente essa pessoa que depois vai assumir aí o cargo de CEO, geralmente é o CEO. Existem alguns casos em que o CTO assume essa posição, mas a gente está falando de operações muito grandes, muito tecnológicas, né? Mas em curto espaço de tempo eu não vejo muito essa situação, até porque, vamos falar assim, eu acabo subindo minhas operações muito rápido, mas se a gente for trazer isso assim, pra pessoa normal, né? Essa pessoa ela vai pelo menos ter que ficar à frente pelo menos os 3 primeiros anos, né? Então, daí para frente, pode acontecer sim do CEO assumir, de repente o CEO ir para outra operação, ir para o board, etc. Mas a priori, né? Quem teve a ideia vai ter que segurar a bucha, né? É até bem visto, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do investidor, quem teve a ideia tem que estar à frente mesmo, né? Não pode abandonar Ah, tão fácil o barco, né? porque a princípio você considera o seguinte, pô, a pessoa teve estalo, agora ela vai ter que dar um jeito de executar. Logicamente que existe essa questão de CEO que não tem formação, não tem experiência, não tem postura de CEO. Mas aí, meu, a pessoa vai ter que dar um jeito, né? Porque eu acho muito difícil, inclusive, pensa no seguinte, você convidou o seu amigo, né? Aí seu amigo foi por causa da sua liderança, da sua iniciativa. Eu não ficaria muito confortável se alguém me chamar e depois falar, ô, pô, dá pra você pilotar pra mim, né? Aquela coisa, você pegou a carona, agora o cara quer que você dirija.
não é muito habitual, tá? Mas a não ser situações como essa, né? Por exemplo, aí todo mundo já sabe, né? Se eu escolhi você, né, para ser CEO, você já sabe o que que eu tô separando para você daqui 2 anos ou menos, né? Daqui a pouco vai assumir, né? O negócio vai assumir o barco. Daqui a pouco aí, eu tenho certeza que agora vai todo mundo correr no LinkedIn para ver quem que é CEO nas minhas empresas. Então, É, com certeza já vai virar CEO já já, né? Mas nada que eu já não tenha avisado antes, né? pelo menos avisa, né, cara? Mas que legal. E assim, eu vejo que o seu perfil, eu imagino, né? Você pode confirmar isso, mas eu acho que o seu perfil é mais ligado à tecnologia, pela sua experiência, sua expertise, né? Eu acho que um grande desafio para as startups, principalmente, startups que vão desenvolver uma solução de base tecnológica, uma plataforma, um software, um aplicativo, enfim. Esse perfil de negócio acaba que, na cabeça do fundador ali, do idealizador do projeto, se ele não tem a expertise de desenvolvimento, de programação de tecnologia, ele vai sentir a necessidade de trazer um sócio de tecnologia, tá? E aí eu queria entender da sua perspectiva como alguém que querendo ou não, tem uma origem na parte de tecnologia, mas também é um empreendedor serial, tem essa experiência, né, de formar times, etc. Como é que você vê essa parte de time de tecnologia para startup? Qual que é o momento ideal para ter um time de tecnologia? Como é que você faz para desenvolver tecnologia sem ter alguém de tecnologia no corpo de fundadores ali da empresa? Enfim. Isso. Acho que isso daí é uma dúvida muito comum, né? E também, eu acho que boa parte da minha expertise foi sempre tecnologia, né? Hoje tem sido mais diversa, né? Mas o que a gente costuma falar é o seguinte: primeiro ponto, né? Se a gente for trazer para a questão do direito, por exemplo, não faz sentido eu formar uma empresa de tecnologia normal, uma startup, com um advogado como sócio. Muito melhor ir lá buscar a safe, né? Então, o que acontece? No começo, com a tecnologia é a mesma coisa, porque a demanda tecnológica ela não é tão extrema. Por mais que você fale, minha empresa vai usar blockchain, cara, não é o momento de você trazer um sócio de tecnologia, a não ser que realmente você tenha uma pessoa de tecnologia realmente interessada no negócio. Né? Hoje eu tenho certa facilidade, inclusive porque boa parte das pessoas que eu conheço são de tecnologia, então eu tenho uma certa facilidade, mesmo não precisando, de atrair sócios tecnológicos, mas existe essa confiança mútua. Isso aí, até uma coisa que eu escrevi esses dias no LinkedIn, né? Quando você. Como é que você atrai as pessoas? Você atrai com dinheiro ou você atrai com credibilidade. Né? Credibilidade basicamente é o quê? Você cria uma dívida moral com aquela pessoa e a pessoa espera que você paga. Espera que você pague, né? Mas assim, o que eu costumo dizer? Quando que é o momento ideal de você trazer time de tecnologia interno, tá? A partir do product fit. Tá? O que é o product fit? Então, se a gente pegar as fases gerais de uma startup, você tem a primeira fase que é a ideação. Ideação não existe absolutamente nada além da ideia. Tá? Nesse momento você não precisa ter nada além de você mesmo. Tá? E aí você avança para a fase MVP. Quando você vai para a fase MVP, você vai construir uma solução tecnológica eventualmente, mas a mais simples possível. Então, é um tipo de solução que, se você não conseguir implementar por conta própria, você vai contratar uma empresa ou mesmo um freelancer para fazer um job específico. Tá? E essa pessoa vai te entregar o MVP. Então, por exemplo, quanto custaria um MVP? A maioria dos MVPs que a gente pega aqui na Tech Founder, elas começaram com orçamentos de 50, 70 mil e no final foram executadas com 5 mil reais. Ou menos. Teve MVP que o próprio founder conseguiu montar sozinho. E Operação hoje em dia é muito enxuta, né, fácil cara? fazer isso. Não adianta você inventar moda. Eu mesmo, eu tenho um batalhão de desenvolvedores e eu não uso eles. Tem coisa que eu vou lá e faço, né? E faço assim, sem programar. Obviamente eu sei programar, né? Mas eu não programo, eu não abro um editor para fazer. No máximo eu conecto algumas APIs, né? Depois que você validou o MVP, aí pode começar a fazer sentido você montar um time. Só que qual que é o gatilho para montagem de time? É que você tenha budget suficiente para segurar aquele time por pelo menos um ano. Seja através do break-even, né, do ponto de equilíbrio, então a sua empresa tem um faturamento recorrente mensal que é capaz de trazer um time. Quando você traz o time, por onde você começa? Você começa pela camada operacional. Tá? Então, por exemplo, eu recomendo muito que no início você traga um time híbrido.
Tá? O que é um time híbrido? Time híbrido é quando você contrata, por exemplo, 40 horas de um desenvolvedor por mês. Você não precisa contratar 160 horas. Então, normalmente você vai contratar part-time alguns profissionais sêniores, né? A gente tem várias empresas que fornecem isso, tá? E aí, conforme a sua demanda vai aumentando, você vai trazendo profissionais full-time. Ah, e a gestão? A gestão você deixa part-time, tá? Você só vai internalizar, por exemplo, o Product Manager, o Tech Lead, quando o seu time ultrapassou 4 ou 5 desenvolvedores full-time. Aí sim você tem demanda para subir uma camada tática, né? E a camada estratégica, que é o CTO? Cara, isso daí é só depois que você passou de 10 desenvolvedores, 10, 15 desenvolvedores, convém você trazer um CTO, na verdade, nem trazer, tá? Porque pela minha prática, o que eu costumo fazer? Eu inicio o time híbrido, depois eu coloco desenvolvedor júnior. O desenvolvedor júnior, em contato com um desenvolvedor mais sênior, ele vai se desenvolver mais rápido. Nesse meio tempo, essa minha camada de gestão ela é part-time. Conforme esses desenvolvedores júniores eles adquirem mais senioridade, aí eu já vou aumentando o número. Então, bateu 4, aí eu já trago geralmente um tech lead, ou eu faço uma proposta. Então, eu não tinha aquele desenvolvedor sênior part-time, eu faço uma proposta. Cara, você não quer vir full-time aqui? Eu te pago tanto? Pô, beleza, ele vem, tá? E normalmente esse tech lead eu vou desenvolvendo para que futuramente, quando eu tiver demanda, ou seja, entre o terceiro e o quinto ano, essa pessoa se torne o CTO. Pronto, você tem um CTO formado em casa, que conhece a empresa, conhece você, conhece o time, não custa caro, igual um CTO primeiríssima linha, que inclusive dá para contar nos dedos no Brasil quantos tem. O de primeira linha, porcaria tá cheio, né? Mas o de primeira linha é muito caro, né? Então, assim, tudo isso é construído devagar, tá? Então, aquela expectativa que você tem, entrou um investimento, às vezes entra um investimentozinho tipo pré-seed, né? Pô, entra 500 mil, 800 mil, meu amigo, não dá nem pro cheiro. Isso aí não dá nem pro cheiro. Então, inclusive, tem muita startup que quebra, né? Porque o cara puxa uma verba pré-seed e acha que aquilo é muito dinheiro, e não é, né? Então já começa a montar time, começa a inflar, cara, aí é a hora que a empresa sai queimando caixa sem precisar, né? O pior é isso, né? Ainda se precisasse, e no final quebra, né? Então, a gente sempre fala, até você puxar um investimento seed, a gente está falando de uma empresa que vale no mínimo 15 milhões, você tem que andar com o time super enxuto. Daí para frente, se você quiser, você enfia o pé, né? E tomando cuidado para não aparecer nas notícias, né? Ah, startup X deu layoff. Então, né, você tem que ir numa boa, né? E essa questão de sócio de tecnologia, cara, o que a gente vê bastante, até aqui na Safe, é de fundadores que acabam, talvez por desconhecer o conhecimento que você trouxe pra gente aqui agora, né? Acabam se rendendo ou achando que obrigatoriamente precisam buscar um sócio de tecnologia e acabam cedendo bastante de equity da empresa mesmo, de equity do projeto, para aquele sócio. Ah, vou chamar aqui um CTO, o cara às vezes acabou de conhecer ou conheceu por algum tipo de Sim. conexão que fez, já traz, até utiliza instrumentos jurídicos corretos, faz um vesting, faz algum tipo de acordo ali prévio, mas o problema, cara, acho que o dano maior de você trazer alguém de forma prematura, sem uma efetiva necessidade, sem que você consiga arcar, especialmente um CTO, que como você comentou, os bons são bem caros, e mesmo aqueles que não são bons se aproveitam do fato de que é uma posição que é muito bem valorizada no mercado para poder cobrar caro por isso, e exige uma participação em equity que às vezes é desarrazoada, é totalmente desconectada para proporção entre quem é o idealizador do projeto e quem é o CTO. E aí ainda vem no aspecto de momento, né? Como você comentou, dá para você validar e dá para você fazer uma empresa operar com soluções que não necessariamente vão precisar de um time de tecnologia completo, né, que tem essas 3 camadas que você comentou. Você às vezes ali com um time operacional você já consegue fazer muita coisa e já consegue ter uma empresa com receita, com break-even, com um crescimento perene, né? Assim, uma estabilidade, como você comentou, né? Até me lembrei agora de um artigo que você escreveu. Para quem não sabe, o Toya é o rei do LinkedIn, tá sempre escrevendo vários posts e artigos, né? Tem uma newsletter incrível lá com vários conteúdos legais.
Se não conhecem o LinkedIn do Toyan, procurem Christopher Toy no LinkedIn para acompanhar o trabalho dele. E aí tem um artigo, cara, que eu me lembrei, que é um que você fala sobre a gente teve recentemente esse movimento de layoffs, você acabou de mencionar inclusive isso, nas grandes big techs, né, nos unicórnios aí. Muitas empresas, até empresas que não são necessariamente unicórnios, mas que estão nesse segmento, acabaram entrando nessa onda de layoffs, que se ela foi programada ou não, a gente não tem como dizer, né? Mas você bate muito na tecla da startup caramelo, né? E nesse artigo eu lembro que você fala sobre plano de carreira, fala sobre a importância de ter um time core, um time que vai fazer a empresa se estabilizar de um certo modo e fazer o restante ali com times híbridos, como é o caso de tecnologia que você comentou, com fornecedores de terceirizados que vão fazer algum tipo de atividade ali. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais isso, assim, pensando no pessoal que está ouvindo a gente, nos fundadores de startups, etc. Qual que é a tua recomendação em relação a isso, né? Qual que é o time, o que seria um time core? O que seria esse time base para que a empresa consiga chegar no nível de receita, pelo menos perene, com um certo crescimento ali, preferencialmente com break-even, para depois buscar outras soluções? A gente coloca assim em termos de time core, tá? O time core, ele normalmente, inclusive eu faço uma divisão financeira sobre isso. Então, assim, quem que são os membros do time que são ou os mais antigos ou os mais produtivos, etc. Então você tem que fazer um isolamento, de certa forma, de modo que esse time core seja bancado dentro do break-even, tá? Hoje em dia, o que o pessoal faz com tecnologia? Como o pessoal não sabe fazer conta, né? Eu acho que existe um certo déficit aí, talvez lá no ensino fundamental. Cara, o pessoal pega, monta um time gigantesco, não mede performance, vai falar, pô, tem como medir performance de time de tecnologia? Eu acho que é o único time dentro de uma empresa que tem performance 100% mensurável. Acho que só, exceto tecnologias, que só o comercial tem indicadores nesse nível. Mas hoje em dia a questão, eu não sei quanto o meu time performa. Então você não está gerindo o seu time, tá? Me desculpe, você está sendo enganado. Então, o que acontece, né? O que rola muito em empresa, principalmente as maiores, isso aí eu não digo assim da boca para fora, porque se vocês não se lembram, até 2021 era CTO on demand e nos últimos anos, basicamente, eu fiquei apagando incêndio de Big Tech, tá? E esses incêndios, eles eram causados simplesmente por quê? Porque existia uma pressão por crescimento e uma coisa que acontece muito em empresas que têm supostamente muito dinheiro é que não existe muita. Ninguém liga muito para eficiência, certo? É o mal de corpo. Então, o mal de corpo é o seguinte: as pessoas não estão lá porque elas querem produzir melhor, elas estão lá para manter o emprego. Então, assim, seja lá quem for que exige, ele é pressionado pelo, seja lá por quem for, pelo chefe, pela diretoria, pela área de negócios. E o cara, para manter o emprego ridículo dele, o que ele faz? Ele não tá, ele pensa, puta, se eu for mexer na estrutura, performance, isso é muito complicado. O que eu vou fazer? Eu vou começar a contratar mesmo. E paga o preço que for, por quê? Porque o dinheiro não é dele, né? Eu acho que tem uma certa diferença quando você é dono do dinheiro. Você, pelo menos, cara, você tem algum cuidado. Agora, quando você vai lidar com o dinheiro dos outros, é a mesma coisa quando a gente vê, pô, aquela repartição pública gasta demais. É que vocês não viram corporação, é que vocês não viram startup late stage. É pior que órgão público, tá? Porque pelo menos o órgão público, querendo ou não, tem alguém fiscalizando, né? Agora a empresa privada não tem. E os indicadores são muito piores, inclusive porque eu já trabalho, assim, eu lá no comecinho, eu passei por um órgão público, né? Eu tinha um cargo comissionado. Cara, é pior hoje em Essa eu dia não quando eu vejo sabia, então algumas coisas. essa parte Eu, do seu currículo eu não sabia. lá quando eu tinha 18 anos, lá eu tinha um cargo comissionado de tecnologia totalmente encaixado. Mas foi interessante essa experiência, né? E depois de muito tempo, quando eu vejo essas startups aí com eficiência baixa, eu falo, cara, é dali para baixo, né? Então, tem essa questão aí que eu falo, cara, não importa o seu tamanho, você tem que primeiro ter essa noção de eficiência. Então, beleza, eu tenho um pico, eu tenho uma funcionalidade para fazer. Cara, se você não tem aquela grana entrando direto, faz com time híbrido. O time híbrido ele é mais caro,
se você olhar no localizado, ele é mais caro, por hora ele é mais caro. Só que você tem essa questão de você usar ele por aquele período e depois você desativa. Então ele não é totalmente mais caro, tá? E essa história de ficar subindo, subindo, subindo o time, chega uma hora que você perde o controle do negócio, tá? E a gente sabe que essa história de empresa com dinheiro infinito acabou, tá? E isso é uma lição, por quê? Porque tem empresas que elas conseguem subir muito bem de forma eficiente. Você não precisa colocar um mar de gente trabalhando para você. Basta que você tenha processo, tenha atenção na performance. O problema muitas vezes é o seguinte: a empresa já cresceu com falha de gerenciamento. Então, essas para consertar é muito difícil. E eu não estou mais prestando esse serviço, então fazer o quê? Né? Só posso lamentar. Mas com certeza alguém deve ter herdado aí essas minhas atividades, né? Mas assim, pensando em alguém que está construindo a empresa agora, se você construir ela eficiente desde o começo e mantiver isso em mente, ela vai crescer legal. Tá? Ela não vai ter esse problema lá na frente. Então, assim, se ela tem investimento, ótimo. Se ela não tem, perfeito, ela vai continuar funcionando, né? Então, é uma coisa que eu acho que é estrutural, né? Começou errado, vai crescer errado, né? Eu me lembrei agora, cara, falando de abundância de capital, né? E esse momento que a gente está vivendo, esse inverno aí no mercado de venture capital em relação à abundância de dinheiro, principalmente para empresas maiores, apesar de eu ter uma impressão de que para o early stage ainda há uma certa tendência de investimento bem interessante. É que eu me lembrei de uma pesquisa, cara, há muito tempo assim, né? Obviamente é porque as coisas são bem mais rápidas hoje, mas eu acho que é uma pesquisa de 2017. Eu me lembro que foi bem na época que eu comecei a trabalhar nesse segmento de startups como advogado. E eu lembro dessa pesquisa da Fundação Dom Cabral, que ela trazia as principais causas de ruína ou de morte de uma startup. E aí dois fatores me chamaram a atenção. O primeiro era o número de sócios. As startups, quanto mais sócios elas tinham, no início principalmente, maiores chances de dar merda, maiores chances de dar errado. Né? Seja por uma desavença, um problema societário, puramente falando, seja porque, pô, de repente tu tem muita gente cuidando do negócio e ninguém cuida de nada no final das contas, cada um tá delegando pro outro e não funcionava. E o segundo item que me chamou a atenção, e isso realmente me chamou a atenção, porque eu estava recém-ingresso nesse segmento, né, nesse mercado de startups, e o segundo item era a abundância de capital. Não era falta de recursos, não era falta de ter um investimento, não era falta de ter grana, era a abundância de capital. Startups que tinham muita grana já no começo, grana em abundância, tendiam a morrer. Porque justamente igual você comentou, cara, o dinheiro está abundante, você não sabe como priorizar, não sabe como alocar esse recurso da melhor forma, não utiliza o recurso de forma eficiente, não tem inteligência aplicada ao recurso, acaba que as pessoas com abundância de dinheiro se sentem um pouco mais tranquilas para errar de forma desmedida, não é aquele erro programado para aprender, iterar e corrigir, é um erro porque simplesmente, vamos testar, tem grana mesmo, bota aí para rodar. Né? Então, dois itens aí que o pessoal acaba achando que é o inverso, né? Quanto mais sócio você tiver, melhor. Mais gente pensando no negócio, mais gente fazendo. E abundância de dinheiro. Se você tem muita grana no começo, a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Isso é uma pesquisa mais antiga, talvez tenham pesquisas mais novas, eu me lembrei dessa agora. Mas é muito interessante, até porque existe, assim como tem muito fundador, muito idealizador, que coloca na cabeça que precisa de ter um sócio de tecnologia, tem muito fundador também que acaba colocando na cabeça que ele precisa de dinheiro para poder validar a empresa, né? Talvez esse seja um tema para um outro podcast que a gente pode fazer, Toé, porque eu sei que você fala muito bem desse assunto, cara, para validar você não precisa de muita coisa para validar uma ideia, né? O pessoal acha que eu preciso trazer grana para poder investir num puta software para fazer validação. Cara, não é por aí. Né? Você tem que pensar o teu negócio com uma cabeça um pouco mais enxuta, talvez voltar nas lições lá do Eric Rice, da Startup Enxuta, e pensar uma cabeça um pouco mais lean para poder operar o teu negócio, pode fazer muito mais sentido e fazer com que a sua empresa possa ter um crescimento mais saudável e estável para depois buscar um investimento. Agora, um último item que eu acho interessante falar é da perspectiva do colaborador, a perspectiva de quem trabalha em startups. Como é que você, até tem um texto teu que me trouxe isso, que eu trouxe para as anotações aqui,
que é falando sobre o quiet quitting, né? Esse pessoal que estava simplesmente deixando de fazer as tarefas. Acho que uma percepção errada até das pessoas que trabalham nessas empresas de achar que elas têm algum direito a alguma coisa simplesmente porque são trabalhadores naquele negócio ou porque, enfim, exercem alguma função ali dentro. Mas como é que uma pessoa que não é o idealizador do projeto, não é um fundador, como é que ele pode deixar de ser um custo? Nesse texto, inclusive, você fala sobre isso, né? O colaborador ele tem que perceber que se ele não gerar valor, ele vai ser visto apenas como um custo, né? Então, como é que faz para uma pessoa que está num time de uma startup deixar de ser apenas um custo e começar a ser parte do valor que ele entrega para aquela empresa? Na verdade, até nesse aspecto, eu tenho até um pensamento um pouco diferente, né? Porque normalmente prega-se por aí que você tem que ter funcionários extraordinários. Na verdade, a empresa, a boa empresa, ela tem que ser projetada para funcionar com funcionários medíocres, tá? Então, por exemplo, você vai projetar uma laje de um prédio, sei lá, e aquilo tem que aguentar 100 toneladas, o que você vai fazer? Você vai criar uma estrutura para 150 toneladas, né? Então você não pode ter uma empresa hoje que depende de alguém brilhante, até porque essas pessoas são raríssimas, tá? Você tem que ter uma empresa assim, cara, que funcione simplesmente com aquela pessoa que entrega. Então, na verdade, é mais uma questão de gestão, tá? Hoje eu não faço questão de ter ninguém brilhante na empresa, eu faço questão de ter um processo que funciona muito bem. E, logicamente, quando a gente está falando dos perfis, né? Existem perfis que se destacam e tem perfis que são simplesmente parafusos dentro de uma máquina e tudo bem, né? A gente não precisa contar com nenhum gênio. O que a gente precisa ter dentro de uma empresa é um nível de gestão capaz de diferenciar quem que é engrenagem e quem que tem cabeça. Quem tem cabeça você tem que valorizar, certo? Então, o que você tem que tomar cuidado? Não pegar qualquer engrenagem e levar para a área de cima, porque isso dá problema. Aquela história, sabe, que você pega, puto, o melhor vendedor, transforma ele em gestor, fica um desastre. Isso é uma falha do C-level, que assim, é muito complicado você exigir funcionário bom se o C-level é ruim, né? Acho que o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer, qualquer C-level, tem que se capacitar para ter o direito de comandar uma empresa. Tem muitas pessoas que eu vejo hoje que, cara, simplesmente não tem direito de comandar uma empresa, só que como é o dono, fazer o quê, né? Tá lá no CNPJ, tem que É aceitar. o dono da Isso bola, gera uma né? É o série de dono da bola problemas, que né? se quiser pega a bola e sai do campinho. Cara, então assim, qual que é o ponto? O time ele vai ser reflexo da liderança que ele tem. Então, se a liderança inspira, se a liderança é competente, esse colaborador ele vai ter um incentivo para subir, mas você não pode contar com isso, tá? Tanto que quando eu vou fazer, por exemplo, dimensionamento de tecnologia, eu faço dimensionamento com base no funcionário medíocre. Todos os meus cálculos são feitos em cima de situações medíocres. Por quê? O medíocre ele é certo, é certeza que eu vou arrumar um medíocre. Agora, poxa, se aparecer alguém extraordinário, eu vou investir nessa pessoa para que ela se torne mais extraordinária ainda. E a mecânica é essa. Sabe aquela história? Se aparecer, apareceu. Se não, meu amigo, vai andando, né? E é difícil, né, cara, arrumar pessoas extraordinárias, igual você comentou, né? Acho que a Mas tendência nem procure. Se aparecer, sensacional. Mas assim, não conte com isso, né? realmente é uma raridade e um ponto legal que você trouxe, né? De fato, é um pouco clichê, é repetido aí aos quatro ventos, mas efetivamente, cara, é repetido porque é uma verdade, né? O seu time é um reflexo da sua liderança, né? Então, se você não tem um C-level competente, naturalmente o seu time vai tender a não ser competente também, né? Exato. E se o C-Level é incompetente, você tem alguém extraordinário na sua empresa, o que vai acontecer? Ele vai buscar outro lugar. Ou, se ele não achar, essa pessoa extraordinária vai abrir uma empresa dela. O fato é esse, né? Então, o time é reflexo da liderança. A liderança ruim vai ter time ruim, tá? E dentro da cabeça do líder, ele não pode esperar algo extraordinário. Então, você já sai de casa, meu, sem esperar nada. Então, tudo que vier é lucro, né? É aquela história. A gente fala muito até
Eu costumo fazer paralelo até com motor de carro, né? Você tem esses motor de carro todo enjoadinho, que se você pôr uma gasolina mais ou menos, ele já estraga. O negócio é você ter aquele motor velho mesmo, que vai funcionar com gasolina adulterada, você colocar pinga lá dentro, funciona. E é isso, meu. Se tiver bom, legal, né? Então é o padrão do caramelo. O caramelo come o que tem na frente, se vira, meu amigo. E se der sorte dele ser adotado numa mansão, é excelente. Senão, ele vai seguindo aí o carroceiro e tá excelente. Sensacional, cara, sensacional. O melhor jeito de terminar o nosso podcast é mencionando o caramelo, né? Que é, acho que é a representação máxima de uma startup brasileira do modo como a gente espera que ela seja, né? Toia, cara, pô, obrigado mais uma vez aí pela sua contribuição. A gente tem uma perguntinha que a gente sempre faz aqui no final dos nossos episódios, do nosso podcast, para os nossos convidados, que não necessariamente tem a ver com o assunto, né? Nesse caso aqui, acho que nem vai ter tanto a ver, mas é algo que a gente quer se conectar de algum modo com o nosso convidado, tá? E essa perguntinha é a seguinte: eu queria saber de você hoje, qual que é o seu maior desafio hoje, atualmente? Pode ser um desafio pessoal, pode ser um desafio profissional, mas qual que é o seu maior desafio hoje? Acho que o maior desafio que eu tenho hoje, por isso que eu tenho produzido conteúdo escrito, é tirar as pessoas dessa nuvem de fumaça que elas foram envolvidas, né? Tanto pelo storytelling, tanto pelos golpistas que tem por aí, não são poucos, né? Então eu tento, de alguma forma, e na medida que eu consigo alcançar, mostrar um pouquinho como as coisas funcionam de verdade, tá? Então tem coisas que são melhores do que se pinta, tem coisas que são piores, tá? Melhor ou pior, o importante é que você esteja conectado com a verdade, tá? E por muitos e muitos anos, inclusive eu, fui privado da verdade porque, cara, simplesmente eu não tinha acesso à informação, a informação não estava disponível fácil, a informação vinha por canal errado. Então, muitas das vezes, né, quem me segue, quem lê o que eu escrevo, fala, cara, você é direto demais, cara, é isso mesmo, o negócio é simples. Então, assim, tem muita gente que, não quer que você saiba a verdade, tá? E dois, que não sabe a verdade e te ensina errado, né? Porque, inclusive, ensinaram ela errado e a pessoa simplesmente não perguntou. Então, acho que o meu maior desafio hoje é esse, gente. Tem muita bobagem rolando por aí, e na medida do possível, e inclusive do que eu vou pesquisando e tudo que eu falo, eu pesquiso a fundo, né? Tentar livrar o máximo de pessoas possível, né, dessa cortina de fumaça, né? Que principalmente que permeia assim, não só a área de inovação, mas permeia a economia, permeia uma série de coisas. Mas dentro do que eu espero, pelo menos dentro dessa área de inovação tal, eu busco aí livrar algumas pessoas desse problema, né? Que baita desafio que você tem pela frente, hein, cara? Puta Ah, merda. esse daí dá pra se divertir e se entreter aí o resto da vida, né? Vai deixar para gerações aí. Mas, Eita, cara, isso aí vai. muito legal. Por falar nisso, você comentou muito do seu LinkedIn, dos conteúdos que você gera. Fala pro pessoal onde é que o pessoal pode te encontrar, qual que é o seu LinkedIn, seu Instagram, enfim. Cara, hoje o pessoal pode me encontrar. Bom, só procurar aí Christopher Toya. Normalmente não fabricaram outras pessoas com o mesmo nome do que eu. Então procura lá, principalmente no LinkedIn, tá? Porque eu vou te falar que o meu Instagram não tem lá grande coisa ainda, né? Então me procurem lá no Instagram, no Instagram não, no LinkedIn, tá? Eu tenho uma newsletter chamada Fala Marajá, tá? Provavelmente quando você me seguir, ele vai te dar um push, até porque a interface do LinkedIn é péssima, né? Então, se você procurar, é capaz de você não achar, tá? E procure também a Tech Founder, tá? techfounder.com.br, que é uma edtech que eu estruturei não só para startupeiro, mas para qualquer espécie de inovador, né? Porque eu falo, quer coisa menos inovadora do que focar só em startup? Pois bem, então a gente foca em creator, foca em gig economy, né? Então são coisas que fazem parte desse contexto aí que eu coloquei, né? Como é que a gente mostra uma perspectiva diferente. Então busca lá techfounder.com.br, vocês vão conhecer também um pouco do nosso trabalho aí. É isso aí, pessoal. Acompanhe o Toy, o trabalho dele é incrível. A Tech Founder tá voando, né? Conheçam os programas da Tech Founder também, que são muito legais, muito interessantes. Ali tem uma rede de experts que podem apoiar vocês também durante os programas. Toya, cara, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Muito feliz de ter você aqui com a gente.
E se você curtiu esse episódio, eu só te peço duas coisinhas. Esse é o nosso pedido para você. Primeiro, se inscreva para você acompanhar os próximos episódios, os próximos podcasts. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Se você está em qualquer plataforma de podcast ouvindo esse episódio, se inscreva para acompanhar esse podcast. E o segundo pedido é compartilhe também. Se você curtiu, se esse conteúdo foi legal para você, te ajudou de algum modo, compartilhe com a sua rede de amigos, de empreendedores, de pessoas que podem gostar do conteúdo que eu vi aqui hoje, tá? A gente quer continuar produzindo esse conteúdo de valor para vocês e o número de visualizações é um indicador que é muito importante para nos dizer se nós estamos no caminho certo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.